Olá, olá, mulheres que estão aí comigo nessa jornada à procura, né, do plano de Deus para a mulher de hoje. Hoje eu estou encerrando essa série aqui no YouTube. A série continua no nosso grupo lá, Mulheres Sábias e Constantes, onde nós estamos colocando questões, né? Eu e a Cíntia estamos colocando questões para refletir e para que cada mulher consiga, né, descobrir o plano de Deus para a sua própria vida, porque nós não somos ninguém para dizer, não há ninguém que possa vir e nos dizer qual é o plano de Deus. Nós precisamos ir atrás, nós precisamos nos encontrar com o Senhor. E nesse vídeo, então, vocês já viram aí o tema, né? Vocês já viram aí que é necessário uma caminhada com Deus. Então, por isso eu coloquei também que essa aula devocional, ela é sobre a sua jornada com Jesus. E para essa aula, eu vou usar alguns trechos desse livro aqui, muito importante para esse momento da minha vida. Eu tô lendo ele ainda, tô já chegando no final. É um livro maravilhoso que traz muitas disciplinas espirituais, muitos princípios cristãos, coisas realmente preciosas. Indico muito. Vou colocar também o link para vocês conseguirem comprar esse livro, tá? Quero começar então esse vídeo lendo para vocês um trecho que está em Jeremias 6,16. Esse trecho também tem aqui nesse livro, tá bom? Então, Jeremias 6,16 diz assim: Ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Quão importante é nós sabermos, né, o plano de Deus para a nossa vida. Quão importante é nós estarmos focadas nisso, para que a gente não se distraia, para que a gente não perca tempo, para que a gente não viva infeliz, né? Para que a gente tenha realmente essa plenitude de vida com Jesus. Eu queria muito, né, trazer essa reflexão para vocês. Qual é o bom caminho? Qual é o bom caminho? Qual é o bom caminho para a tua vida? Qual é o bom caminho para a minha vida? Nós vimos aqui nas aulas, né, nessa playlist, tá tudo esquematizado na playlist O Plano de Deus, mas nós já vimos aqui no primeiro vídeo sobre a finalidade principal do homem. E a finalidade principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Que delícia de plano! Que maravilha! Nós vivemos para isso, gente. A gente tá aqui para isso. E tudo que Deus quer, né, é que a gente seja essa pessoa que o glorifica e o desfruta para sempre. E aí na segunda aula, a segunda aula foi bem intensa, assim, foi bem profunda, porque eu falei bastante sobre feminismo, né? Bastante mal do feminismo, diga-se de passagem. E aqui no vídeo 2, então, eu falei sobre a mulher cristã de hoje. E eu disse que a mulher cristã de hoje precisa ser facilmente reconhecível, porque o mundo hoje está muito mal, as pessoas estão muito arbitrárias, as pessoas não têm mais princípios e valores. Então, quando uma pessoa te vê, quando uma pessoa me vê, ela me conhecer, né, principalmente, conhecer a nossa essência, ela precisa dizer: essa mulher é diferente, essa mulher é fora da curva, ela não é como as outras mulheres. Nós precisamos ser mulheres facilmente reconhecíveis. Nós precisamos ser diferentes. No terceiro vídeo, eu falei que nós, né, temos um valor em Jesus e que nós, você e eu, nós valemos, né, a vida de Jesus. Você vale a vida de Jesus. Esse foi o ponto principal daquele vídeo que eu falei de valor, né? E, gente, a cada aula eu trouxe perguntas, e essas perguntas, elas vão nos ajudar a encontrar um foco, sabe? A ver o que tá errado na nossa vida, a talvez traçar um outro caminho, entende? Então essas perguntas, elas precisam ser respondidas por cada um aí, por cada um de vocês. Então eu recomendo muito que vocês vejam toda essa playlist. Esse vídeo, ele é o último vídeo de uma playlist de aulas devocionais. Então eu recomendo que tu assista toda essa playlist e responda essas perguntas todas. São aulas, tem 20 minutos, algumas têm mais de 20 minutos. Essa aqui provavelmente vai ficar grande também, mas é necessário que tu assista para que tu responda e para que tu possa chegar nessa aula aqui
já com o conteúdo ali no teu coração, tá bom? Nessa última aula devocional que eu falei de valor, eu divulguei para vocês, assim, manualmente, o mapa do amor próprio. E hoje eu tô presenteando vocês, hoje tem presente, com esse mapa digital. Eu fiz ele em forma de quadro, porque o mapa eu não tava conseguindo, eu não manjo essas coisas, mas eu fiz um mapa no Word mesmo e eu divulguei ele pra vocês aqui também, na descrição desse vídeo. Eu vou deixar bem destacado para vocês conseguirem achar bem facilmente esse mapa digital. Ele tá numa corzinha assim bem suave, né? E ele tem ali algumas páginas, algumas coisas inclusive para vocês mesmos preencherem, né? Eu coloquei 5 pontos da vida de vocês, da nossa vida, né? Vocês podem preencher com mais pontos e ao final tem ali uma carta de encorajamento. Quem não assistiu o último vídeo, eu falei sobre o amor próprio. E eu disse que nós precisamos, né, estar alinhados, assim, em algumas coisas da nossa vida. Por exemplo, a vida devocional, a saúde, os nossos hobbies, né, aquilo que a gente gosta de fazer, a gente precisa fazer o que a gente gosta de fazer. Então, ali tem um caminho. O mapa, ele é um recurso que a gente vai usar como um caminho para enxergar a nossa vida e mudar as coisas que precisam ser mudadas. Porque às vezes a gente fica esperando o milagre, esperando Jesus, muda a minha vida, mas a gente não quer mudar. E aí fica difícil, né? Então esse mapa, ele é assim um caminho para que tu consiga achar aí o que tá ruim e mudar, entendeu? Então esse é o mapa. E aí lá no final tem uma carta de encorajamento que tu mesmo vai fazer pra ti. E nessa carta tu vai escrever ali o porquê que vale a pena mudar. Por que vale a pena eu parar de acordar tão tarde e acordar um pouco mais cedo? Tô falando isso pra mim, né? Por que vale a pena eu começar a fazer um exercício físico? Por que vale a pena eu começar a fazer algum hobby, eu começar a de repente ler um livro que eu quero muito ler, mas eu nunca consigo tempo, né? Então é um mapa, assim, do amor próprio. É um mapa pra te olhar e pra te seguir o teu caminho e pra te conseguir seguir essa jornada com Jesus, sabe? Seguir o plano de Deus pra tua vida que vai ser tão bom, né? Então esse mapa, gente, tá de presente pra vocês, digital, em formato, né? Aqui embaixo. E no último vídeo, pra quem não quer imprimir, enfim, tem lá também o caminho pra te conseguir fazer ele, né? O teu mesmo ali, com um papel. Então agora, nessa aula devocional, eu quero dar algumas dicas para vocês para permanecer na jornada. Então nós já sabemos que o plano de Deus para nós é que a gente glorifique a Ele em tudo. E eu coloquei muitas perguntas ali a respeito de chamado, a respeito do que vocês gostam de fazer, porque isso diz muito sobre aquilo que Deus quer que a gente faça. Deus não é louco, Deus ele tá nos vendo. Um dia eu vou fazer uma pregação sobre isso. Deus não é louco, ele tá te vendo. Deus ele te fez. Deus não ia fazer uma pessoa com aptidões pro esporte se ele não tivesse um propósito para isso. Deus não ia fazer uma pessoa com aptidões para comunicação se ele não tivesse um propósito para isso. Então as nossas características, elas apontam para aquilo que Deus quer que a gente faça. Deus ele nos prepara, a gente vê na vida das pessoas da Bíblia ali que Deus ele está preparando um caminho, né? Os pescadores estavam lá pescando, e aí depois eles se tornam pescadores de pessoas, né? Jesus faz essa brincadeira assim com eles. Então é tão importante que tu entenda que as tuas aptidões, elas estão te levando pro plano de Deus, elas estão te levando pro teu chamado, né? Porque às vezes as pessoas têm esse chamado como uma coisa meio mística, né? Gente, isso não é de Deus, isso não é cristão, tá bom? Eu espero que uma pessoa venha e coloque a mão na cabeça. Muito legal isso, eu acho bom quando as pessoas vêm orar e confirmam um propósito que já tá no meu coração, né? Quando nós temos comunhão com Deus, quando a gente recebe uma palavra, é como uma confirmação. E não como uma coisa, nossa, meu Deus, nunca ouvi falar sobre isso aqui, nem imaginava. Não, quem tem comunhão com Deus já tem ali um spoiler no coração do que Deus quer que tu faça. Dito isso, vamos lá para as dicas para permanecer nessa jornada. E aí, por isso que eu trouxe esse livro aqui, porque esse livro, ele fala muito sobre essa coisa da jornada com Jesus, sabe? E daí traz várias disciplinas, orações, métodos de leitura bíblica, é muito especial. E eu vou ler algumas partes para vocês. Antes de ler as dicas, eu vou falar uma frase que tá nesse livro aqui. E diz assim:
Nós vamos procurar formas de criar um espaço sagrado em nossa vida. Vamos procurar formas de criar um espaço sagrado em nossa vida, para termos mais liberdade para dizer sim para Deus. Gente, descobrir o plano, seguir o plano, não vai ser uma coisa pesada, mas vai exigir de nós um foco em Jesus. Vai exigir de nós um real sentimento de querer fazer a vontade de Deus. Criar um espaço sagrado para dizer sim para Deus. Gente, é tão profundo isso aqui, porque a gente tem tantas coisas para fazer, né? A gente às vezes tem dificuldade de dizer não. Eu não sei dizer não para as pessoas. E para Deus, quantos nãos a gente tem dito para Deus, né? Então a primeira dica é: precisamos criar um planejamento de encontros com Deus. A vida é muito corrida, gente, o tempo tá passando. Não dá pra gente ficar no médio com Deus. Não dá pra eu ficar só com aquele devocional do Café com Deus Pai e querer que Deus faça todo o resto, sabe? A gente precisa se aproximar. E não é porque, nossa, Deus quer que eu trabalhe nem um louco. Não. A gente precisa de intimidade com Deus. E como eu falei antes, o mundo tá mal, gente. Tá cada vez pior. Não vai melhorar. As coisas no mundo não vão melhorar. Só vão piorar. Apocalipse está aí nos mostrando isso. Então a gente precisa se encher cada vez mais do Senhor. Eu preciso seguir a minha jornada com Jesus. Não dá pra gente correr e deixar Jesus lá atrás. Não dá pra gente correr e perceber lá no final que, cara, eu corri tanto. Jesus ficou lá naquela parada lá. Jesus ficou lá naquela igreja. Jesus ficou lá na minha Bíblia lá, esquecida. Jesus ficou lá no meu tempo devocional que eu não fiz porque eu precisava de dinheiro para conseguir criar os meus filhos, para conseguir minhas finanças e conseguir crescer na vida. Não dá. Não dá. A gente precisa criar um planejamento de encontros com Deus. Porque o mundo é corrido, né, gente? Tem muita coisa para fazer, então eu preciso colocar no meu planejamento. É o foco principal. Porque sem ele não tem nada. Sem Jesus não tem nada, gente. Ele é o que vai estar lá nos esperando no final. Gente, não é um patrão que vai estar nos esperando no final. Não é nem nossa família que vai estar esperando no final. Não é aquela tua carreira maravilhosa, aquele doutorado. Não é nem o ministério. O pastor não vai estar te esperando no final. Quem vai estar esperando nós no final vai ser Jesus. É para ele que nós corremos. É por ele. Tudo na nossa vida. Então nós precisamos criar um planejamento de encontros com esse rei a cada dia. E vamos nos acostumando já a viver o reino aqui na Terra. E eu trouxe aqui algumas disciplinas para ajudar vocês nisso. Coisas que eu já compartilhei, algumas que eu estou compartilhando, né? Então são 3 disciplinas bem interessantes. A primeira eu tenho feito muito esse ano e tem feito um efeito tão bom no meu psicológico, sabe? Porque assim, corpo, alma e espírito estão interligados, né? Não sei se vocês já perceberam, mas corpo, alma e espírito estão interligados e tem que haver um equilíbrio, gente, dessas 3 coisas. Então realmente, essa primeira dica aqui, ela faz bem para a minha psique, para a minha mente, sabe? Que é a leitura em comunhão. Eu tenho procurado estar em comunhão de leitura com outras irmãs cristãs, com outras pessoas cristãs, com meu marido, né, que a gente já faz, com meu filho, mas também com outras mulheres, para que eu possa aprender com elas. Não são necessariamente minhas amigas íntimas. São pessoas da minha igreja, são pessoas que eu conheço na internet, são amigas de tempo, amigas de agora, com quem eu me uno, eu crio momentos, ou eu me coloco em momentos para estar em leitura da palavra em comunhão. Agora, por exemplo, nesse mês de julho, eu estou numa leitura de provérbios das mulheres da minha igreja. As mulheres falaram, né, retornou o ministério depois da enchente, que atingiu, né, a minha igreja aqui em Canoas. E a líder do ministério falou, nós vamos começar uma leitura de provérbios. Quem tá nessa? Né? E com devocional e tal. Eu estou. Porque eu quero ouvir a Deus. Eu quero ler e quero poder olhar para aquela irmã na igreja e falar, tu tá lendo também. Tu também tomou aquela, né? Também. É porque provérbios, né, gente? Assim, a gente toma provérbios, né? A gente não lê. Então, tipo, eu quero isso, sabe? Eu quero me envolver com isso.
O Mulheres Sábias e Constantes também surgiu dessa necessidade. Lá no início do ano eu fiz uma leitura de provérbios também. Gente, tô só provérbios, né? Mas assim, eu quero estar em comunhão com outras pessoas lendo a palavra de Deus. Isso é tão bom. A segunda dica é a caminhada da contemplação. Isso é novo na minha vida. É um conceito antigo, né? Da gente caminhar orando, né? Mas eu tenho feito o que eu chamo de caminhada da caminhada barra corrida da contemplação. Que eu me coloco ali intencionalmente com meu foninho de ouvido e vou caminhar pelo meu bairro, que, diga-se de passagem, é muito lindo. Contemplando a Deus, orando, pensando na minha vida. E assim, gente, não dá pra pensar também como uma coisa mística, tá? Eu não consigo ficar o tempo todo orando. Minha mente viaja muito, eu penso na minha vida, eu penso nas coisas que eu tenho pensado, sabe? Então é uma caminhada da contemplação do mundo, das coisas que estão ao meu redor, mas também interior. Muito legal. Se vocês quiserem fazer, recomendo muito. Também é uma disciplina aí pra gente colocar no nosso planejamento. Porque eu tenho que caminhar? Tenho que correr também. Então já vou aproveitar esse momento para estar com Deus. A terceira dica é o caderno de oração. Todos os anos eu tenho um caderno de oração para que a minha vida fique melhor, mais organizada. E faz muito efeito na minha vida, tá? Não sei se tu gosta de escrever tanto quanto eu, mas eu percebo que as pessoas que têm um caderninho, que têm um registro, elas conseguem se organizar melhor. Então, tem um vídeo no YouTube que eu fiz no início, lá no final do ano, na verdade, quando eu fiz esse caderno de oração com as minhas amigas, com algumas amigas, né, que eu trouxe aqui em casa pra gente fazer o caderno e tal. Minha irmã também fez depois. Então, vou deixar o link do caderno de oração desse ano aqui embaixo pra vocês. Esse caderno de oração desse ano está completíssimo, assim, zero defeitos, tá? Nós estamos em julho. Tenho pra dizer pra vocês aqui, ó, que eu estou aperfeiçoada no caderno de oração. Tá muito legal. Ajuda bastante a se organizar, realmente, assim, nas orações. Agora eu vou para a segunda dica. E para a segunda dica, eu quero ler para vocês aqui um trecho. E esse aqui é um trecho, tá? Que fala onde a Caterine, que é a mentora dessas 4 mulheres, né? As 4 protagonistas do Calçado Confortáveis, ela tá num aconselhamento com uma dessas mulheres. E ela diz assim: o que você sabe sobre como as pérolas são formadas? Ela perguntou. Um grão de areia em uma ostra, não é? Caterine concordou com a cabeça. Às vezes areia, ela respondeu pousando a caneca. E às vezes um parasita, ou outro elemento irritante. A princípio, a ostra, ela tenta se livrar dele, mas se não consegue, envolve o intruso em um tipo de bolsa. Em seguida, a ostra começa a revestir o carocinho com madrepérola, a mesma substância que se alinha formando a concha. A ostra adiciona camadas e mais camadas pelo resto de sua vida. Caterine sorriu. Por isso, da próxima vez que olhar para pérolas naturais, considere a possibilidade de ser o túmulo de um parasita. Gente, revelações, né? Não sabia disso também. O que nós estamos, assim, fazendo com as nossas vidas que nós estamos tentando enterrar alguma coisa em nós, sabe? Vem muito essa imagem assim pra mim. O que nós estamos ali colocando camadas e camadas de coisas, né? De distrações às vezes, para que se apague da nossa memória, sabe? Então a dica 2 aqui pra gente seguir nessa jornada com Jesus é: precisamos ser como crianças e não deixar que a vida nos endureça. Nós precisamos ser livres do passado. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos conversar sobre o que nos incomoda. Nós precisamos abandonar as coisas que são abandonáveis. Nós precisamos parar de falar de certas tristezas. Há coisas que já são assuntos demais, já foram assuntos demais para serem assunto novamente. Chega. Chega. Chega de, sabe, de ficar só no passado. Isso aqui me fala muito sobre o passado, esse trecho. Não sei sobre o que fala com vocês, mas pra mim foi isso. Nós precisamos ser como crianças e não deixar que a vida nos endureça. Agora, o terceiro ponto, eu vou ler mais um trecho do livro. Aqui nesse trecho,
A oração no deserto, onde a facilitadora, né, a mentora delas, traz aqui um folheto, e nesse folheto final dele diz assim: para onde você vai? Para onde você vai? Considere os convites que Deus faz para você atualmente. Como Deus está te conduzindo e te guiando para uma consciência, mais profunda de seu amor e cuidado por você. Quais as promessas de Deus que lhe trazem esperança para o futuro? Gente, olha essa pergunta. Como vai ser a sua caminhada com o Deus que está sempre com você? Qual vai ser a tua atitude, mulher? A terceira dica é: observe bem os convites de Deus e perceba sua condução a cada passo. Considere, olhe para os convites de Deus. Quais são os... Gente, às vezes o convite de Deus, ele surge como um convite de uma mulher que está te convidando para um café. De repente surge como um convite para entrar no grupo no WhatsApp de mulheres sábias e constantes. Esse convite de Deus, ele surgiu para mim lá no início do mês, quando a líder do Ministério de Mulheres da minha igreja falou: nós vamos criar um grupo para ler provérbios com devocionais. É um convite de Deus, gente. São convites que Deus faz. Como que ele está nos conduzindo através desses convites? Então, são essas 3 dicas, tá? A primeira dica, vamos lá, retomar. Nós precisamos criar um planejamento de encontros com Deus porque o amamos. A segunda dica: precisamos ser como crianças e não deixar que a vida nos endureça, porque vão acontecer coisas ruins. Não esqueçam, o mundo é mau, vão acontecer coisas ruins. Não deixe que isso endureça o teu coração em relação a Deus. Terceiro ponto: observe bem os convites de Deus e perceba a sua condução a cada passo. Para encerrar finalmente aqui, eu quero que vocês escutem a música. Depois que vocês acabarem aqui esse vídeo, vocês escutem a música Tu És, mais águas purificadoras. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Jesus seja a nossa fonte. Jesus seja a tua fonte. Pare de buscar em tantas outras. Que seja Jesus a tua fonte. Jesus tem tudo. Jesus tem tudo. Sabe, tudo isso que tu não tem, Jesus tem. E Ele quer dividir contigo. Seja recíproca ao Rei. Recíproca. Responda a esse amor de Jesus na tua vida. O plano de Deus... Gente, olha isso. A gente quer muito que Deus revele um plano para nós. O plano de Deus era eu e você. O plano dele era nós, gente. Se isso não toca o teu coração a ponto de querer fazer, sabe, esses exercícios todos, se querer se aproximar do Pai, eu não sei o que mais toca. Porque o plano de Deus éramos nós. Qual é que vai ser a nossa resposta? Isso só cada um aí pode responder no seu íntimo, responder a ele, né, e não a mim. Que Deus abençoe. Foi um tempo precioso esse mês aqui, descobrindo o plano de Deus para as nossas vidas. Eu tô emocionada, porque eu passei os últimos 2 dias, assim, um pouco tumultuados com o médico e tal. Eu não sabia nem se eu ia conseguir gravar esse vídeo para ele estar ao ar aqui na segunda-feira para vocês, mas eu tô muito feliz porque Deus está falando fortemente com o meu coração nesse momento. Que o plano dele era eu. O plano dele era você. Que ele possa também te dar esse acolhimento, sabe? Que tu possa sossegar, mulher. E que tu possa seguir o plano dele pra tua vida. Sem se comparar. Sem se endurecer. Se aproximar cada vez mais de Jesus. E viver na plenitude, desfrutando dele. Um beijo. Até mais.